quais são os principais fatos que aconteceram na história da humanidade? Quais são os 4 principais dos últimos 100 anos? Olha, sem a menor sombra de dúvida, aqueles que mais atingiram toda a sociedade, toda a humanidade, colocando questões geográficas, históricas, espirituais, científicas. Eles seguem uma linha do tempo. O primeiro, dos últimos 100 anos, o primeiro foi o casamento da igreja com o Estado, onde surgiu o Vaticano, em 1929. Logo depois que surgiu o menor e mais influente país do mundo, uma igreja que escolheu trair a Cristo e se casar com o Estado. Lembrando que nós, como igreja, estamos esperando a volta de Cristo para casar com Cristo e reinar. Ela antecipou isso, escolheu trair. O que acontece? A consequência disso vem o segundo fato. Muitos podem achar que é a Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial ela só foi um alicerce para surgir o segundo fato. Porque após a Segunda Guerra Mundial surge Israel como nação. Israel volta a ser nação em 1948. Aí temos os 2 principais fatos. Qual é o terceiro? A internet. Depois que surgiu os 2 primeiros fatos, aconteceu o boom da tecnologia. Cumpriu-se, está cumprindo o que Deus disse ao profeta Daniel. Os finais dos dias, nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Deu esse boom, que você vê em todas as áreas da vida. Mas o que seja na área militar, social, humanas, todas as áreas, comunicação. Aí o que acontece? Surge o ápice dessa manifestação tecnológica, que é a internet. O terceiro fato é a internet, o surgimento da internet. O quarto fato é a inteligência artificial. Aí você vê que a fusão dos 2 últimos fatos gera o que vemos hoje, como o ápice da tecnologia. Não existe nada mais profundo tecnologicamente que a humanidade possa criar. Por que eu digo isso? Vamos pegar aqui hipoteticamente que o ser humano cria o teletransporte. Um teletransporte que possa teletransportar até para outro planeta. Não é tão relevante como a inteligência artificial, não atinge tanto como a inteligência artificial é a internet. Por que eu digo isso? Porque até mesmo se você criar um outro corpo para o ser humano e você conseguir sair do seu corpo e ir para um outro corpo, isso ia ter um impacto, ser revolucionário, iria. Mas não seria, não estou dizendo que isso será possível, tá? Existem coisas que Deus colocou limite, eu estou dizendo hipoteticamente. Se isso acontecesse, não seria tão impactante como a inteligência artificial. Porque ali estaria você mesmo dando de culpa, a limitação. A inteligência artificial ela tem o poder de ouvir todos os celulares ao mesmo tempo, tem como ver todo mundo por todas as câmeras ao mesmo tempo, ela tem como controlar tudo que tiver conectado, ela tem como, ela é uma espécie de onisciência e onipresença no mundo online. Ela é isso, por isso que ela é tão forte, por isso que essa fusão é impactante. E quando fundiu os 4 últimos fatos mundiais, hein? Quando surgiu os 4, não é à toa que a Bíblia é 4 evangelhos. Quando surgir a fusão desses 4, o que vai acontecer? Vai surgir o 8º rei, que é o próximo Papa, Francisco é o 7º. Já teve 7 tratados de Latrão após já teve 7 conclaves após o Tratado de Latrão. O próximo Papa fundido em aliança, em harmonia com o próximo primeiro-ministro de Israel. Ou os 2 unidos à internet e à inteligência artificial, que é a imagem da besta. Já imaginou esse cenário? Isso é fato, isso não é argumento, isso não é interpretação, isso é história da humanidade. Isso é o visível, não tem como questionar, não tem como querer interpretar, distorcer. Isso é fato. Nunca mais o mundo... E são fatos que não acontecem novamente. São fatos assim que não tem como ser superados por coisa mais importante. Nunca mais uma igreja vai casar com o Estado. Ela é a única que fez isso. Eles até tentam, né? A igreja brasileira tentou casar com Bolsonaro. Eles ficam nessa
promiscuidade espiritual e política, mas não vai chegar a esse ápice não. Deus limitou isso. Então esse casamento do Estado com a igreja, o surgimento de Israel como nação, voltou a ser nação, a internet e a inteligência artificial, os quatro unidos no final produzem os acontecimentos mundiais, apocalípticos, que vai dar sequência. Tanto é que você vê Apocalipse 4 cavaleiros. Então o número 4 ele é muito ligado, e esses quatro fatos eles já são totalmente fundidos. O primeiro, por influências espirituais, influências políticas, deu-se a Segunda Guerra Mundial, que consequentemente gerou o segundo, que consequentemente foi gerando o advento da tecnologia, gerou o terceiro, que gerou o quarto, a fusão dos quatro vai dar esse ápice aí, que vai ser que vai gerar os outros fatos, como por exemplo, aí você pode colocar o quinto, o surgimento do falso profeta, o sexto, o surgimento do anticristo, né? Aí gera esse reino mundial. O sétimo, que é o mais importante mesmo de toda a história da humanidade, é a volta de Cristo. Está em 2 Tessalonicenses que Cristo irá destruir o falso profeta e o anticristo na sua volta, com o sopro da sua vinda. Isso é fato, isso não é interpretação, isso não é conjectura, isso é a realidade nua e crua. Não se aprende isso na escola, e não se aprende isso na forma convencional, porque é interesse do diabo esconder isso, né? É totalmente interessante para ele que as pessoas não atinem para isso. Você pode pegar esses quatro fatos e analisar e fazer sua análise da história da humanidade, que você vai ver que não há contradição e não há erro nisso não.